Olá, gente! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marina Costa, a professora de vocês de Direito Empresarial, aqui no Aprenda em 30 Minutos, do Aprovação PGE. Hoje nós vamos dar andamento ao assunto contratos empresariais. Na primeira parte dessa aula, nós tratamos da teoria geral dos contratos empresariais. Nós vimos que um contrato, para ser classificado como empresarial, ele precisa ter duas características principais. A primeira, ser firmado por empresários. Nos dois polos na demanda, nós temos empresários, pessoa física ou jurídica, que exerça profissionalmente atividade econômica organizada, buscando o quê? Sempre o lucro. Nós vimos também que esse contrato, o objeto da avença, do acordo de vontades, obrigatoriamente tem que ser um bem, um serviço, o objeto daquele contrato. Ele precisa obrigatoriamente ser empregado na exploração da atividade econômica organizada. Nós vimos também a principal das principais modalidades de contrato empresarial, a compra e venda mercantil. A compra e venda mercantil, ela é considerada o contrato empresarial por excelência. Todo empresário, independentemente da atividade que ele explore, independentemente do seu empreendimento, ele necessita, ao longo da sua atividade, firmar contratos de compra e venda mercantil. Hoje, nós vamos tratar de outros modelos de contratos mercantis. Obviamente, não vamos conseguir explorar todos os modelos de contratos empresariais, até em virtude da própria dinâmica da atividade mercantil, não é verdade? Mas nós vamos tratar dos principais modelos, dos elementares para a aprovação de vocês. E nós vamos começar pelo contrato de colaboração empresarial, que na verdade, gente, não se trata de uma modalidade, mas sim de um gênero de contrato. É aquele através do qual um dos contratantes, a quem vamos dar o nome de colaborador, ele se compromete a empreender os seus esforços, no sentido de criar, de consolidar o mercado para os produtos ou serviços de um outro contratante, que venha a ser o colaborado. Esse contrato de colaboração, na verdade, ele dinamiza a atividade empresarial, ele cria uma ponte, ele vai aproximar o produtor do bem ou do serviço dos seus consumidores finais. Então, é importante a gente destacar que a principal característica desse gênero de contrato é a subordinação empresarial. O empresário colaborador, ele vai se comprometer a seguir rigidamente padrões determinados pelo colaborado. Ele precisa, gente, seguir a cartilha do empresário colaborado. Então, essa subordinação, ela vai se manifestar no colaborador contratualmente assumir a obrigação de manter a organização da atividade segundo os padrões previamente fixados pelo empresário colaborado. Pessoal, o contrato de colaboração, ele vai se manifestar de duas maneiras. Primeiro, por intermediação, que é quando o colaborador, ele constitui um elo da própria cadeia de circulação de mercadorias. Ele também pode ocorrer através de aproximação. O colaborador, ele vai ser a ponte, ele vai criar a efetiva aproximação entre o interessado e o fornecedor, mas ele não vai ser um elo, uma etapa da cadeia. Exemplos de contratos de colaboração. Nós temos a representação comercial, nós temos o contrato de comissão,
concessão. E nós temos o contrato de franquia. Em todos esses contratos, portanto, o principal elemento vai ser justamente a subordinação. O representante, o franqueado, são pessoas que, para o exercício da própria atividade econômica, vão seguir o que determina o outro contratante. Passando para os contratos em espécie. Contrato de representação comercial. É muito comum a gente ver status, profissão, representante. É o contrato através do qual uma pessoa, novamente uma pessoa física ou jurídica, gente, quando eu falo pessoa física, a gente está falando de quem? Do empresário individual ou de uma pessoa jurídica regularmente constituída para a exploração de uma atividade econômica. E essa pessoa, o representante, ele não tem relação de emprego com o representado, mas ele se obriga contratualmente a obter pedidos de compra e venda de mercadorias, sejam mercadorias fabricadas ou mercadorias comercializadas pelo empresário representado. Funciona assim, gente. O representante, ele vai emitir pedidos, ele vai levar para o consumidor um mostruário, vai levar peças de roupa, vai levar modelos, catálogos. Ele vai levar esse mostruário ao consumidor. Esse consumidor, ele vai eleger o que ele pretende adquirir. E o representante, ele vai encaminhar esses pedidos à empresa. Após a concretização dessa venda, após o efetivo pagamento pelo cliente ao contratante, ao representado, o representante ele vai receber o quê? A comissão acordada. Resumo, o representante comercial, ele não recebe salário fixo. Ele não recebe nenhum valor do consumidor. Ele é um autônomo, ele vai trabalhar e vai receber um percentual, uma comissão referente às vendas que ele conseguir realizar. Gente, contrato de representação comercial não gera relação de emprego. Ele simplesmente objetiva uma mediação para a realização de negócios mercantis. Ele simplifica o representante, ele simplifica as relações. O próprio nome sugere. A função dele, do representante, é o quê? Representar uma determinada empresa. No contrato de representação comercial, pessoal, pode constar uma cláusula de exclusividade. Essa exclusividade, ela pode se referir à área na qual o representante ele vai exercer as suas atividades, ou seja, a cláusula de exclusividade de área, ela vai delimitar onde o representante ele vai explorar a sua atividade econômica com que exclusividade. Nem mesmo o próprio empresário representado pode explorar, pode vender diretamente aos comerciantes. Esse tipo de cláusula, ela é presumida, implícita, na ausência de disposição em contrário. Essa cláusula de exclusividade, ela também pode, diferentemente, não se referir à área, mas se referir à própria atividade de representação. Mas essa cláusula, ela depende de ajustes expressos. Ressalvada a expressa vedação contratual, o representante, ele pode sim ser representante de mais de uma empresa. Ele pode ser representante de diversas marcas, diversos serviços, desde que não exista em seu contrato uma cláusula expressa de exclusividade de representação.
Segunda modalidade de contrato de colaboração empresarial que merece destaque, o contrato de distribuição. Pessoal, esse contrato, ele é um dos instrumentos jurídicos postos à disposição do empresário. Ele é capaz, através de um contrato de distribuição, de promover uma expansão dos seus negócios, do seu empreendimento. Ele vai regular, comercializar os produtos e serviços em diversas áreas de exploração, de atuação. Ele vai explorar a atividade dele, não diretamente, mas através de um distribuidor. Ou seja, conceito do contrato de distribuição é um contrato através do qual uma pessoa assume, o distribuidor assume em caráter não eventual, sem vínculos de dependência, a obrigação de promover a compra de outra pessoa mediante retribuição a realização de certos negócios em zona determinada e tendo em seu poder o bem objeto do negócio. Gente, lembra que eu acabei de falar que o representante, para realizar a sua atividade, ele leva ao consumidor um catálogo, um mostruário, uma amostra do produto ou do serviço que ele pretende comercializar. Aqui, o distribuidor, ele atua como depositário da mercadoria. Lembrem que essa é a grande diferença entre o contrato de representação e o contrato de distribuição. O distribuidor, ele não atua diretamente em nome da empresa fornecedora. Ele atua em nome próprio. Atenção! O contrato de distribuição, ele é considerado um contrato atípico. Muita gente confunde, mas você não vai mais confundir. O entendimento que prevalece é que o contrato de distribuição, ele não possui regramento jurídico expresso estipulado em lei no nosso país. Ele não se confunde com o contrato de agência e distribuição, que está lá no nosso Código Civil, a partir do artigo 710. O contrato de distribuição empresarial, as figuras de fornecedor e distribuidor, eles vão se vincular por uma obrigação contratual. Ele vai realizar negócios em nome de terceiro. Ele vai negociar o bem ou serviço que o fornecedor vai transferir para o distribuidor e a obrigação do distribuidor é de promover a revenda em zonas de atuação. A respeito da remuneração, pessoal, desse distribuidor, ela vai decorrer do lucro obtido na operação de revenda dos produtos. Vai ser a diferença entre o valor total da venda e o custo que aquele distribuidor ele teve para adquirir aqueles produtos. Distribuidoras de bebida, gente, é um exemplo. Ele vai estar negociando, distribuindo, tornando aquele determinado bem conhecido naquela localidade, mas ele já vai entregar a própria mercadoria. Não há a intermediação, mas efetiva transferência da propriedade daquele produto ou daquele serviço. Entendido, gente? Espero que sim. Terceiro modelo de contrato, contrato de comissão. Contrato de comissão é o contrato empresarial, cujo objeto é a aquisição ou a venda de bens pelo próprio comissário, em seu próprio nome, mas à conta do empresário comitente. É uma relação jurídica firmada entre duas partes. Uma parte é a conta de quem faz o negócio
e a outra parte é quem efetivamente realiza aquele negócio jurídico em seu próprio nome, o comissário. E esse comissário, após a venda, ele tem direito a uma remuneração. É dentro do contrato de comissão que nós vamos encontrar, que nós podemos, na verdade, encontrar uma cláusula famosa nos contratos mercantis. É a cláusula del credere. A cláusula del credere é quando o comissário ele vai responder solidariamente com as pessoas com quem houver contratado em nome do comitente. Salvo estipulação em contrário, o comissário ele vai ter direito a uma remuneração mais elevada, porque ele vai estar assumindo o quê, pessoal? O ônus. Ele vai estar assumindo o risco do empreendimento dele. Pessoal, em outras palavras, existindo a cláusula del credere, resta afastada a irresponsabilidade presumida do comissário, prevista lá no 697 do Código Civil. Então, existindo a cláusula, o comissário ele torna-se responsável perante o comitente pelo cumprimento da obrigação assumida pelo consumidor, pelo terceiro. E em decorrência dessa obrigação a mais, obviamente, ele faz jus a um plus, a uma recompensa financeira, monetária. Não é verdade, gente? Qual a graça, qual a lógica do comissário assumir a obrigação, né, do negócio? Caso o consumidor não pague, eu vou pagar solidariamente, se ele não tiver um plus naquele contrato. Não é verdade? Então, esse é o contrato de comissão e o ponto principal cobrado em provas em relação a esse contrato é justamente a possibilidade da existência no contrato de uma cláusula del credere. Vocês nunca mais vão esquecer o que é esta cláusula. Gente, contrato de franquia. O modelo de contrato empresarial que sofreu alterações recentes. 2019, gente, vai lá. Teve uma pandemia aí no meio, então é nova. Lei 13.966 de 2019. Resumidamente, o contrato de franquia é um contrato através do qual um franqueador, quem criou aquele empreendimento, e ele autoriza um franqueado a surfar na sua onda. O franqueador criou um negócio de sucesso e agora a atividade dele vai ser expandida por outras localidades por um franqueado. A partir de um contrato de franquia, esse franqueado ele vai ser contratualmente autorizado a utilizar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre, obviamente, associados ao direito de produção, de distribuição, exclusiva ou não exclusiva, a depender do que conste no contrato, de produtos ou serviços. O franqueado ele também vai ter direito de uso dos métodos e sistemas de implantação, de administração de negócio, ou sistema operacional desenvolvido ou detido diretamente pelo próprio franqueador. Gente, quando firmado um contrato de franquia, antes da assinatura desse contrato, o franqueador ele vai fornecer ao interessado uma circular de oferta de franquia. É a Bíblia do franqueador. Por ser tão importante, essa circular, ela deve ser escrita em língua portuguesa, de forma objetiva, de forma acessível. E o que é que vai ter nessa oferta de franquia? Tudo. Tudo que o franqueado precisar saber para escolher se quer entrar ou não, implantar na sua atividade econômica
a franquia pretendida. Então, o franqueador, ele vai, através da circular de oferta de franquia, fornecer ao franqueado todas as informações pertinentes. Está lá no artigo 2º, gente, da lei. É válido dar uma olhada. Exemplos de informações que tem que constar da circular. Balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos 2 últimos exercícios, indicação precisa de se existem pendências judiciais envolvendo o franqueador. Que mais? Requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na efetiva administração do empreendimento. Informações claras e detalhadas quanto às obrigações do franqueado. Taxas de pagamento periódico. Se existe aluguel ou compra dos equipamentos. Se eles pagam taxa de publicidade. Sempre pagam, né? Se tem um seguro mínimo ou não, etc. Tudo que disser respeito à exploração da atividade e, principalmente, o total estimado de investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada do franqueado no mercado. Então, após ler tudo isso, o franqueado ele vai ter condições de escolher entrar ou não no negócio. Gente, 2 informações muito importantes. Primeira, a remuneração do franqueado, ela pode ser direta ou indireta. Isso vai depender do que tiver no contrato, principalmente do que tiver na circular de oferta de franquia, não é verdade? Mas não esqueçam, não existe relação de consumo, o CDC, a aplicação do CDC aos contratos de franquia, eles já foram absolutamente afastado. Não é cabível aos contratos de franquia a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre franqueador e franqueado não é relação de consumo, é uma relação empresarial. Falta a essa relação jurídica franqueado e franqueador características inerentes ao consumo. Tá legal? Segunda informação relevante, a ausência de vínculo empregatício do franqueado e até mesmo dos seus empregados com o franqueador. Ainda que a gente esteja falando do período de treinamento dos empregados, o período no qual o próprio franqueador ele vai estar junto àqueles empregados para ensinar o negócio. Então, a ausência absoluta de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de aplicação da consolidação das leis trabalhistas. Tá legal, gente? Outra espécie de contrato, contrato de arrendamento mercantil. Aqui, nós não estamos mais diante de um contrato de colaboração. É um contrato bancário, porém empresarial, quando firmado entre empresários. Na verdade, o contrato de arrendamento mercantil, ele pode ser considerado um contrato de locação, porque é o contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou física, né, já falamos, eu estou repetindo essa tecla para ninguém errar na prova, quando tiver pessoa física, afastar. Lembre que o nosso ordenamento permite o empresário individual exercer, pessoa física, atividade econômica organizada. Voltando ao contrato de arrendamento, é quando uma pessoa pretendendo utilizar determinado equipamento, seja comercial, seja industrial, até mesmo imóvel, ele consegue que uma instituição financeira adquira aquele bem e vai arrendar ao comerciante interessado por um tempo determinado no contrato e, ao final daquele tempo, possibilita ao arrendatário optar entre a entrega do bem
a devolução à instituição financeira, ou através do pagamento de um preço, de um valor residual, ele fique com aquele bem. Então, resumindo, o contrato firmado entre o empresário e uma instituição financeira que assegura ao empresário a prerrogativa de adquirir o bem ao final da avença. O empresário, portanto, ele tem o quê? 3 opções ao final do prazo do contrato. Primeiro, renovar a locação. Ele vai continuar alugando aquele bem, talvez por um ajuste do preço, considerando que o bem já está em utilização há um determinado tempo, ou não, isso vai ficar de acordo com o que tiver previsto no contrato. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, o empresário ele vai encerrar o contrato, ele vai devolver o bem à instituição financeira e, terceiro lugar, ele vai adquirir o bem alugado, pagando um valor residual, ou seja, um valor que vai abater parcelas que já haviam sido pagas daquele bem. Gente, o STJ, através da súmula 293, ele já se pronunciou. Súmula 293. A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. O que é que isso quer dizer? O brasileiro, que sempre dá aquele jeitinho, quis modificar o contrato de leasing, tão famoso no mundo todo, certo? Porque até então, em outros países, nós tínhamos as 3 opções: renovar a locação, encerrar o contrato, entregando, devolvendo o bem, ou aí se torna um contrato de locação perfeito, né? Ou adquirir o bem mediante o pagamento de valor residual. O que é que o brasileiro fez? Parcelou esse valor residual ao longo das parcelas do contrato. Então, o empresário, ele já ia pagando o valor residual e, ao final do prazo contratual, ele estaria adquirindo totalmente, sem sombra de dúvidas, aquele bem. E aí surgiu a dúvida. Está descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil? Tornou-se mero parcelamento, contrato de parcelamento? Não. O STJ, ele confirmou que a cobrança antecipada e parcelada do valor residual não descaracteriza o nosso querido contrato de leasing. Gente, contrato de alienação fiduciária é um contrato instrumental. Por que instrumental? Porque, na verdade, ele se trata de um contrato acessório a um outro contrato financeiro, através do qual o credor fiduciário, a instituição financeira, tem a propriedade resolúvel e também a posse indireta de um bem. Esse bem, ele vai servir de garantia de um negócio jurídico. E o devedor fiduciante, ele vai possuir a posse direta do bem. O que é que acontece? Em caso de adimplemento total, ou seja, pagamento sem dor de cabeça para o banco, ele vai, o devedor fiduciante passa a ser proprietário do bem. Ele vai passar o bem para o seu nome. Havendo inadimplemento, a instituição financeira, ele continua como proprietário e ele pode requerer, pleitear o bem de volta para vender aquele bem e promover a efetiva quitação da dívida. Em outras palavras, pessoal, a alienação fiduciária em garantia, ela transfere ao credor o domínio
resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente de haver um momento formal de tradição do bem. E o alienante ou devedor, ele passa a ser o possuidor direto e depositário, com todas as responsabilidades e os encargos que vão lhe incumbir a partir daquela relação jurídica acordada. Gente, mais uma súmula do STJ, agora súmula 384. Cabe ação monitória para ver saldo remanescente de venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente em garantia. Gente, para fechar a aula de hoje, contrato de fomento mercantil, o famoso contrato de factoring. E aí eu vou pedir a atenção de vocês, porque o contrato de factoring que a gente fala comumente não se trata da única modalidade de contrato de fomento mercantil existente em nosso ordenamento jurídico. O que é um contrato de factoring? É quando o empresário ele vai transferir a uma empresa de factoring as atribuições pertinentes à administração do seu crédito. E pode, eventualmente, envolver a antecipação desse crédito ao empresário. Mas essa não é a única, essa antecipação, que é o que a gente fala comumente, não é a principal, pessoal. A relação de fomento mercantil, ela surge de uma necessidade do empresário de concessão de crédito. O empresário, no exercício da sua atividade, ele vende muito mais fácil. Todo mundo sabe, quem não adora um boleto, um parcelamento. Então, ele necessita de vendas a prazo para alavancar o seu empreendimento, né? Em decorrência dessa venda a prazo, ele muitas vezes vai precisar de saldo, de cash, para saldar as obrigações daquele momento. E aí é nessa prática empresarial que vai surgir o factoring, que ele vai antecipar o crédito que aquele empresário ele vai ter. A factoring, portanto, ela pode firmar duas modalidades de contrato. A conventional factoring, que é quando há a antecipação efetiva dos valores, mas ele também pode firmar o maturity factoring, que é quando há uma organização, uma administração da própria atividade econômica dos créditos do empresário. Então, tá legal? Tanto pode ser apenas a antecipação, e nós estaremos falando da conventional factoring, mas é possível que, além dessa antecipação de valores, um contrato de fomento mercantil tenha por objeto a administração da cartela de créditos do empresário. Gente, para finalizar, eu queria trazer uma reflexão, que é a seguinte. Aqui, no contrato de factoring, nós automaticamente pensamos em duas pessoas, não é verdade? O fatorizado, que é o cedente, o fornecedor, que é o titular dos créditos, e o próprio fornecedor do crédito, não é verdade? A faturizadora, que é quem vai estar antecipando efetivamente o crédito. Só que aqui nós também temos, gente, o consumidor. Ninguém fala dessa figura jurídica, considerando que o contrato, em tese, ele é apenas entre o faturizador e o vendedor. Mas nós também temos o consumidor, que é quem gerou a necessidade dessa relação jurídica. A participação desse consumidor é justamente quem resulta na necessidade de ser firmado um contrato
de crédito. Então, é isso, gente. Com o contrato de fomento mercantil, nós encerramos as modalidades de contratos empresariais. Muito obrigada pela presença de todos e até um próximo encontro.